amigos da Rádio Jampa Mil Graus. Olá, amigos do programa Ufologia Brasil. A entrevista de hoje vai ser com Martim Barbosa. Ele, vice-presidente do Centro Paraibano de Ufologia, ufólogo, pesquisador de campo e técnico em eletrônica automotiva. Martim Barbosa, como vai? Tudo bem, Mendes? Obrigado pelo ter aceitado o nosso convite pela simples entrevista. Eu que agradeço a você e a Rádio Jampa Mil Graus. Martim Barbosa, como você surgiu para a ufologia? Mendes, isso faz 26 anos. 2 décadas e meia, Um pouquinho mais, né? né? Eu estava à frente da minha casa quando houve uma aparição de um OVNI. Digamos OVNI porque é conhecido como OVNI, né? Sabemos que é uma nave interplanetária, onde muitas pessoas viram. Aí eu pude deduzir que não fazia parte de uma ilusão de ótica, e sim de um fato verdadeiro. Daí para frente eu me interessei pela ufologia e estou hoje há 26 anos como pesquisador de campo. É verdade que João Pessoa existem vastos relatos de aparições? Com certeza. Não só João Pessoa, como a nossa Guarabira, Patos, temos Pocinhos, Pilões. A Paraíba em si, ela como eu posso dizer, ela é um celeiro de aparições. Inclusive, senhores, Guarabira foi tido como a capital nacional dos OVNIs. A segunda cidade onde mais aparece OVNIs no mundo. Martim Barbosa. Martim Barbosa, diante desses fatos, vou fazer uma pergunta muito interessante. Em 1947, em Roosevelt, caiu um objeto voador não identificado, um OVNI. Desta feita, as autoridades recolheram os destroços, disseram que foi um balão e simplesmente desapareceu o objeto. De repente, uma tecnologia deu um salto incrível. Apareceram os aviões Black Hawks, Nighthawks, TR-3B e TR-B3. Martim, será que tudo isso tem tecnologia reversa nessa informação desses aviões? Caro Mendes, eu acredito que sim. Veja bem, primeiro que eu agradeço muito pela queda desse OVNI. Por quê? Porque a partir da queda desse OVNI nós temos tela de cristal líquido nos nossos celulares, nós temos a famosa cafeteira, nós temos micro-ondas. Então, a queda desse OVNI veio muito a facilitar a nossa vida. E também o circuito integrado. Integrado, o famoso CI. Mas na área da aviação, o pulo foi maior. Verdade. Bem maior. Hoje temos aviões que voam acima do som, da velocidade do som. MEC 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Temos aeronaves que pilotos não precisam nem disparar, mirou, ele já dispara automaticamente, com sistemas que reconhecem o inimigo e o amigo. Reconhecimento facial. Ou seja, eu não posso nem dizer facial, eletrônico, né? Não, verdade. Ele sabe que é uma aeronave inimiga pelo sistema eletrônico da outra aeronave. E hoje, pelo que se vê, senhores, é que de vez em quando você vê na televisão os noticiários mostrando os drones destruindo pistas, destruindo habitações que são suspeitas. Tá bom, vocês estão em altíssima, estão o quê? 30, 20, 40, 50 mil pés de altura. Depois a gente faz a conversão ao contrário. 50 mil pés de altura, 35 mil pés de altura, e acerta o alvo com a precisão milimétrica. E aí, Marcos? Com certeza, a tecnologia reversa, nem tenham dúvida. Por quê? Veja bem, hoje nós temos um satélite lá em cima, espião americano, e ele consegue fotografar um alfinete e um palheiro. Imagina uma aeronave dessa que não pode fazer voando abaixo da estratosfera. Martim Barbosa, senhores, eu vou fazer 2 perguntas para ele e vai responder para vocês. Martim Barbosa vai responder sobre TR-B3. TR-B3.
o TRB-3 já é uma tecnologia tirada do TR-3B, que não deixa de ser uma tecnologia reversa. A TR-3B é uma aeronave não tripulada, né, que passa meses e meses no espaço sem precisar de quem abastecer e nem pilotá-la. Ela decola automaticamente e pousa automaticamente, a aeronave toda automatizada. Ou seja, a tecnologia não é nossa. Senhores da Rádio Jampa 1000 Graus e do programa Ufologia Brasil, há anos atrás foi publicada uma foto no site da NASA de um pequeno robô, vamos dizer assim, de um drone, o estilo do ônibus espacial. Segundo informes, ele estava rodando aqui na Terra há mais de 6 meses. Tenho a impressão que quando ele aterrissou, veio só reabastecer e subir de novo. Isso é verdade, Marcelo? Com certeza, e eu vou mais além. O que essa aeronave estava fazendo no espaço era só uma coisa. Estava procurando o famoso Cavaleiro Negro, que na década de 60 já estava lá. Já estava circulando em volta do nosso planeta. Para os senhores que não sabem, o Cavaleiro Negro é um satélite extraterrestre de origem desconhecida que desde 1960 circula o nosso planeta. Há 35 anos atrás aconteceu a Noite Oficial dos OVNIs. Esse relato aconteceu com a aparição de vários pontos nos radares espalhados pelo Brasil, que teve como personagem também o ministro Osiris Silva, que pilotando seu bimotor foi contactado pela torre de controle perguntando se ele podia perseguir esses tais objetos. Esses objetos apareceram, como disse anteriormente, em vários radares. Inclusive foi matéria de capa, vamos dizer assim, do programa Fantástico da Rede Globo. Também foi matéria em vários portais, jornais, rádios, TVs em todo o Brasil. E também em boa parte do mundo. Um caso emblemático na ufologia brasileira. Eu sou o Claudino Mendes. Essa é a Rádio Jampa 1000 Graus e o programa Ufologia Brasil. Fique com a gente. Olá, eu sou Giovanni Meirelles e estou aqui na Rádio Jampa 1000 Graus do Webmaster Rio do Campos, participando mais uma vez do programa produzido pelo CPB-UFO, Centro Paraibano de Ufologia, sob comando e apresentação de Claudionor Mendes. E assim se passaram rapidamente 35 anos depois, quando houve a Noite dos OVNIs, que ainda se mantém como um dos maiores mistérios ufológicos do Brasil. Aconteceu no dia 19 de maio de 1986, ou seja, 21 pontos luminosos não identificados foram avistados no céu de São José dos Campos, em São Paulo. 5 caças armados da Força Aérea Brasileira, FAB, foram enviados para supostamente combater, repelir esses alvos, que ninguém sabia o que era. E, segundo os relatos documentados oficialmente pelo governo, mudavam de localização em altíssima velocidade. Naquela noite, o controlador de voo Sérgio Mota avistou os pontos luminosos do céu. Foi ele o primeiro que detectou pelo radar da torre de comando do aeroporto de São José dos Campos. E aí Mota percebeu, quando acionou o piloto Alci Pereira, que passava pela rota dos objetos, trazendo em viagem o então presidente da Embraer, empresa brasileira de aeronáutica e espaço, coronel aviador Osiris Silva, que foi piloto da FAB e que logo depois desse episódio tornou-se presidente da Petrobras. É, portanto, uma testemunha ocular acima de qualquer suspeita, totalmente confiável, 100%. Era um Xingu, o avião, em viagem de Brasília para São José dos Campos. E bem, apesar de toda essa repercussão,
o evento, que começou às 7 horas da noite, só teve resposta da Força Aérea Brasileira a partir das 10 horas da noite. E aí foram 4 horas de perseguição. Toda essa repercussão ficou com detalhes do episódio em total silêncio, sigilo, top secret da Força Aérea Brasileira. E só foi quebrado esse silêncio 2014, ou seja, todo esse tempo depois. Aí sim, confirmaram que os fenômenos eram sólidos e que demonstravam inteligência. Os relatórios fazem parte hoje do acervo do Arquivo Nacional e tudo está digitalizado, tornando-se possível o acesso pela internet. Como eu disse, a primeira tripulação foi do coronel aviador da reserva Osiris Silva e o copiloto dele, Alci Pereira. Às 19 horas, eles estavam a 22 mil pés de altura, ou seja, 6.700 quilômetros, a bordo do avião Xingu Papa Tango Mike Bravo Zulu. Ele foi questionado pelo Sindacta e o controlador pediu para ele tentar contato visual. Ele conseguiu, o coronel Osiris Silva, observar um ponto de cor forte amarelo passando para laranja e vermelho. Isso de 7 da noite até 10 horas da noite, quando desapareceu. Ele já estava voando baixo, a somente 250 quilômetros da antena do radar de Sorocaba. Foi aí que o Sindacta de Brasília repassou para o CODA, que é o Centro de Operações de Defesa Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Já era 9h30 da noite. O major aviador Ney Antunes Cerqueira foi informado e aí passou para o modo de Centro de Operações Militares e começou a acionar as aeronaves armadas a partir das 10h10 da noite. O primeiro F-5 decolou e foi comandado pelo tenente aviador Kleber Caldas Marinho. Ele hoje continua pilotando aeronaves comerciais de carga e passageiros. Ao mesmo tempo, quando o F-5 decolou da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, outro alvo foi detectado a nordeste de Anápolis, já em Goiás. Aí foi a base aérea de Goiás, que defende Brasília, que acionou o caça Mirage. O capitão aviador Rodolfo da Silva Souza era o comandante. Enquanto isso, já estamos em 2 aviões, o Mirage de Brasília e um F-5 do Rio de Janeiro. A base aérea de Santa Cruz acionou aí o terceiro avião. Era o capitão Márcio Brizola Jordão, que levantou um F-5 naquela noite. O Kleber foi primeiro. Pensava que era um treinamento normal, mas com a evolução da situação, ele passou a perceber, quando ligou para o Centro de Operações Militares de Brasília, que era algo para valer. E esse terceiro caça, comandado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, já decolou, levantou voo às 11h15 da noite. Mas teve mais 2 aeronaves, uma delas um Mirage, comandada pelo capitão Armindo de Souza Viriato, e outro F-5, comandado pelo capitão Júlio César Rosenberg, também decolaram da base aérea de Anápolis, em Goiás. Ou seja, diferentes tentativas de interceptação dos 21 OVNIs por 5 aviões armados da Força Aérea Brasileira. Muito bem, o experiente comandante Rodolfo chegou depois a comandar o Esquadrão Centauro, que tem sede na base aérea de Santa Maria, na defesa do Rio Grande do Sul. Ele hoje é aposentado, vive em Brasília. E também há uma coincidência de que todos os pilotos só foram liberados, independentemente da hora que decolaram, que levantaram voo, à 1h30 da manhã. Só que quando foi às 4 horas da madrugada do mesmo dia, da mesma noite, eles foram novamente colocados em alerta,
mas não chegaram a decolar. O capitão Júlio César Rosenberg, hoje ele também está na reserva, mas chegou a ser comandante do esquadrão Pacal, ok? E todos disseram, a noite era linda, visibilidade ilimitada, era possível ver tudo embaixo dos aviões, as cidades, as estradas, até o farol dos carros, a luz dos postes era possível ver. E de repente os OVNIs desapareceram. Tudo ficou calmo, só que ninguém sabia que por volta das 3 horas da manhã, quando aparentemente não tinha mais nada, um avião cargueiro da Varig, que tinha decolado de Guarulhos em São Paulo para o aeroporto do Galeão no Rio, viu e foi acionado. O comandante do Boeing 707 cargueiro era Geraldo Souza Pinto, o copiloto Nivaldo Barbosa, o engenheiro de bordo era Guntzel e ainda tinha em treinamento um capitão aviador da FAB, Oscar Machado Júnior. Essa é a história que eu tenho para contar, porque repercutiu tanto que o então ministro da Aeronáutica da época, o tenente brigadeiro do ar Otávio Moreira Lima, informou ao presidente da República em 1986, era José Sarney, sobre o ocorrido e foi autorizado a contar. É a minha história de hoje, segundo informações, como eu disse, do Centro de Operações de Defesa Aeroespacial. Eu sou Giovanni Meirelles e esta é a sua Rádio Web Champa 1000 Graus. Olá, queridos amigos do CBP UFO, querido Mendes e Hildo e todos aqueles que acompanham a Rádio Web Champa 1000 Graus. É um prazer estar aqui hoje com vocês que assim como eu também se interessam pelos assuntos relacionados a um dos fenômenos que intriga a imaginação humana, desperta a curiosidade, vem despertando ao longo dos tempos, que é sobre a questão de estarmos ou não a sós no universo e se somos ou não de fato visitados por habitantes de outros mundos existentes na imensidão do espaço sideral. Hoje eu estou aqui na condição de depoente para contar um fato de alguns anos atrás. Eu era adolescente, devia ter uns 12, 13 anos de idade, morava no Rio de Janeiro, mais precisamente na Ilha do Governador, onde eu nasci, e eu dormia em um quarto onde a minha cama ela fica bem de frente a bem de frente a uma janela. E eu me lembro que uma noite eu acordei repentinamente, era madrugada, e da minha janela, mesmo deitada, eu podia avistar o céu. E de repente, acordada, algo chamou a minha atenção, porque um ponto luminoso, que eu pude notar que não devia ser uma estrela, já que não estava fixa, né? Começou a se mover. E os céticos, como sempre, diriam que eu poderia estar observando algo até explicável em termos humanos, e a gente pode até tentar explicar, só que os movimentos daquilo que eu observava eram bastante diferentes de um avião, por exemplo, eram muito diferentes de um satélite se movendo em uma órbita, né? Objetos que nós conhecemos, eles têm uma órbita muito fácil de acompanhar, de explicar. E a gente já viu uma vez ou outra, então sabe distinguir. Até o meteorito, a gente sabe, consegue explicar, consegue entender. Só que aquele objeto tinha movimentos que pareciam desencontrados, iam e vinham para lá e para cá de uma forma muito rápida. E eram movimentos, inclusive, de zigue-zague em várias direções, para os lados, para cima, para baixo, em diagonal. Então, será que era um balão, por exemplo, levado ao sabor do vento? Bom, não sei. Do mesmo modo como se movia bastante rápido, parava repentinamente, zigue-zagueava em várias direções, como disse a vocês, voltava a parar, voltava a se movimentar bem rápido, mas também emitia luz. Era algo que tinha um
uma luz própria, né? Mesmo eu sendo tão jovem, eu já sabia distinguir e identificar um helicóptero, um avião. Em nenhum momento eu ouvi qualquer som vindo daquele objeto. Do ponto da distância onde eu estava, né, na janela, e observava o céu, me pareceu algo assim como o tamanho de uma ervilha, digamos assim. Mas de tudo isso, algo que sempre eu guardei comigo foi a sensação de que parecia que o objeto queria mesmo era chamar a minha atenção, chamar a atenção, como quem dança no céu, até despertar curiosidade. Bom, para aqueles que acreditam que nós não estamos sós, o objeto estava ali como algo a confirmar, sim, que há muito mais vida no universo e vida com inteligência, né, com capacidade de construir máquinas, com a habilidade de viajar em altíssimas velocidades, em movimentos que não obedecem à lógica a qual nós estamos acostumados. E da mesma forma que eu percebi, ele desapareceu. Isso durou, pelo menos no máximo, acho que é o que eu consigo me recordar, uns 5 minutos aproximadamente. Na época, eu me resumi a admirar as evoluções do objeto. Fiquei ali extasiada, admirando. Não havia como hoje os celulares para a gente registrar o aparecimento, como é possível fazer hoje, né? Eu nem me preocupei em acordar ninguém para contar sobre o ocorrido. E hoje a gente qualifica esse tipo de fenômeno sem identificação como avistamento. E ao longo do tempo, milhares de pessoas têm visto e têm tido contato com esse tipo de ocorrência. E está aí a ufologia para recolher essas ocorrências, esses fenômenos e tentar dar uma resposta, tentar entender, tentar estudar cada vez mais. É isso. Fica aqui o meu agradecimento pela paciência de vocês em me ouvir e por poder compartilhar essa experiência com vocês. Minhas saudações ufológicas a todos. Boa noite a todos. Eu sou Fonseca, natural de João Pessoa. Certa vez, senti uma necessidade enorme de morar em Guarabira. Nessa época eu morava aqui em João Pessoa, na Paraíba. Me deu aquela vontade de morar em Guarabira, onde tudo começou aos 12 anos. Consultei minha família e todos concordaram comigo. Dentro de 90 dias, estava morando de novo em Guarabira. Renunciei a muitas coisas que tinha conseguido em João Pessoa. Transferi meu comércio, aluguei a minha casa e aluguei uma em Guarabira. Um apartamento, inclusive. Chegando em Guarabira, fui morar no apartamento do seu Aloísio, o pai do meu amigo Alessio, localizado ao lado da ponte do rio São Manuel, onde morei 6 meses e onde tive algumas experiências bastante interessantes. Na primeira semana, uma terça-feira, estava assistindo televisão na sala, quando eu vi o vulto de uma pessoa passando para a cozinha e depois passou para o lado da despensa. Quando fui olhar, não vi mais nada. Na noite da quinta-feira, estava assistindo a um filme e fui dormir quase 2 horas da manhã. Por volta das 4 horas da manhã, despertei e olhei para o teto do meu quarto, que era lajeado. Minha esposa dormindo, quando vi aquele buraco com a claridade e as bordas como se estivessem em volta de uma fumaça, mesmo em cima de mim. Quando observei aquele fenômeno, fiquei olhando e ele foi subindo, até desaparecer na laje. E esta voltou ao normal. É como se um portal tivesse aberto. Eu não sei qual seria a intenção desses meus amigos. Chamei minha esposa e contei o que tinha presenciado. Aí voltei a dormir novamente. Na terceira semana, estava deitado quando de repente senti uma vibração no meu quarto, que chegou a me assustar. E logo em seguida, ouvi um som vindo do lado do rio, como se fosse uma descarga de vapor, de uma caldeira, bem devagar. Fui até o terraço e olhei em volta do rio, chegando a presenciar um objeto transparente suspenso no leito do rio.
mas do outro lado presenciei uns 10 minutos. Fechei a porta e voltei a me deitar novamente. Depois de um certo espaço de tempo, o som foi sumindo até desaparecer totalmente. Então, isso foi uma das experiências muito interessantes que eu vivi assim que eu cheguei na cidade de Guarabira. Entendeu? Foi exatamente um apartamento do meu amigo Alessio, que atualmente está morando em Recife. Mas o apartamento é dele, meu amigo Alessio. São coisas dessa natureza, meu amigo, que acontecem no dia a dia com a gente. Entendeu? Tem uma explicação plausível que é para acontecer. Quem é escolhido, quem é monitorado, entendeu? Quem é abduzido, quem é contatado, sempre ocorre essas experiências mesmo. Coisas da vida, não é isso? Obrigado mais uma vez e uma boa noite a todos. Tchau. Boa noite, Claudianor. Boa noite, amigos da Ufologia Brasil. Venham participar desse programa que já é sucesso, né, com o tema da ufologia. E hoje também não será diferente. O tema de hoje seguirá mais ou menos como foi referente à última abordagem. Nós falamos sobre o assunto da ufologia relativas às religiões, dentro das religiões. E na última oportunidade falamos sobre o livro de Enoque. Embora o livro de Enoque não esteja na nossa Bíblia tradicional, a que nós conhecemos e usamos diariamente, ela está exatamente na Bíblia mais antiga do mundo, uma das Bíblias mais antigas do mundo, que é a Bíblia Etíope. Então o livro de Enoque lá se encontra. Mas nós não vamos falar necessariamente de um livro, e sim de registros, do registro das tábuas dos Sumérios, que é tido como o povo mais antigo conhecido e que deixou relatos talhados nessas tábuas de argila. Alguns pesquisadores falam, inclusive, que alguns livros, principalmente os 6 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, foram baseados exatamente nessas tábuas. Essas tábuas dos Sumérios falam sobre um povo que veio dos céus, um povo chamado os Anunnakis. E ali também é relatada desde o início da criação do universo, a criação do homem, né? E vai seguindo até os profetas. E lembro que nós falamos um pouco sobre os profetas no livro de Enoque, ou aquelas pessoas que tinham poder de conversar com os deuses e que viajavam em carruagens. Nessa abordagem nós vamos fazer um pouco diferente. Essa abordagem ela faz um tratamento como sendo eles os próprios deuses, os deuses que desceram à Terra, certo? E fizeram um contato com os seres humanos, ou fizeram a partir disso, né, a criação do ser humano e a sua civilização, o início da sua civilização. Muito interessante é que nas tábuas dos Anunnakis, tábuas dos Sumérios, né, falando sobre os Anunnakis, mostra a mesma cronologia que temos na Bíblia, né? Vamos ter Adão e Eva, que pelas tábuas, na realidade não era Adão, era Adamo, né? Nós vamos ter Moisés, nós vamos ter Noé, que é um caso super interessante com relação ao que a Bíblia fala e o que
as tábuas sumerianas falam, tá? Todos os dois passando por um dilúvio, um falando que foi determinado assim como castigo de Deus, no caso da Bíblia, e dos Anunnakis, das tábuas sumérias, vamos ver que essa inundação houve, né? Mas porque iria se aproximar o planeta natal dos Anunnakis, o conhecido Nibiru ou Nibiru. Então, com a aproximação desse planeta com relação à Terra, criou-se uma quantidade de catástrofes, inclusive a da inundação. Então, houve uma inundação mundial, tanto falada entre um livro e outro, não só nessas duas passagens, o livro e as tábuas sumerianas, mas praticamente em todas as religiões do planeta. Ela fala exatamente sobre essa questão do dilúvio. Mas nós vamos seguir um pouquinho à frente, depois de Noé, que ele fala, na realidade, que os Anunnakis, eles montaram em suas naves e ficaram e seguiram em direção aos céus, ficando exatamente próximo à órbita da Terra, vendo tudo que estava acontecendo com relação à Terra. Após o dilúvio, eles voltaram depois que a Terra secou, né, e restabeleceram novamente no Tigre e Eufrates, né, as suas bases. E vem exatamente e conta as dinastias que houveram exatamente desses Anunnakis, que tiveram e se enamoraram de filhas dos homens. Mais uma vez, uma intersecção, né, mostrando como existia na história de Enoque e na história das tábuas dos sumérios, né, que os filhos dos deuses se enamoraram com as filhas dos homens. E os filhos de deuses dos Anunnakis, eles eram Enki e Enil, e deixaram sua descendência aqui na Terra posteriormente, quando retornaram para o seu planeta Nibiru. Fala-se que esta descendência criou Marduk, que é uma de suas dinastias, do qual se dirigiu para o Egito e ali fundou o Egito, né, como nós conhecemos hoje, através do deus Ra. E lá no Egito a ideia era exatamente criar, né, uma base central na Terra para fazer toda a sua plataforma espacial naquele local. Isso está escrito no livro dos Sumérios com essa definição. Não é à toa que hoje o Egito é tratado como uma base de conhecimentos que todo dia traz uma nova informação. E não é de hoje, né, que nós conhecemos nosso início escolar, que a importância das pirâmides, né, no Egito, os estudos feitos. E esses estudos que são feitos, né, tem até algumas as teorias matemáticas, né, cuja a base vezes a altura é exatamente a quantidade de distância entre a Terra e o Sol. E outro fato é que hoje a Grande Pirâmide, isso consenso de muitos cientistas, ele se encontra no ponto exato onde, se você criar linhas a partir das suas arestas do meio da pirâmide, para todos os pontos cardeais, ele está concentrado e vai passar essas linhas pelo maior número de massa terrestre do planeta. Então aquele local seria exatamente o centro de maior número de massa terrestre do planeta. Outra curiosidade que os cientistas começaram a observar e observar agora, a latitude que se encontra, o ponto, latitude que se encontra a pirâmide, ou seja, a ponta da pirâmide, tá? Ela tem os 7 primeiros dígitos da velocidade da luz. Ou seja, lá está
uma grande informação, né, que hoje está sendo descoberta, mas que nas tábuas dos sumérios eles já determinavam que ali seria o centro espacial aqui na Terra para aqueles povos. E não para por aí. As tábuas dos sumérios ainda falam de outros eventos na Terra, né? Inclusive com um outro profeta conhecido também na Bíblia, como Abraão, né? E a guerra, ou no caso a destruição para a Bíblia, de Sodoma e Gomorra. Incrivelmente, né, dizem as tábuas que houve uma desavença entre os deuses e os homens. E Sodoma e Gomorra nada mais seria a destruição por uma arma atômica. Coincidentemente ou não, nessa região de Sodoma e Gomorra é encontrado uma quantidade enorme de radiação do isótopo 235, ele radioativo, além de pedras negras e achatadas, mostrando que ali houve uma grande explosão não natural, tá? E que queimou toda aquela região. Interessante que quem passar, sobrevoar, vai encontrar que terá uma grande área, realmente como se fosse uma cratera. Coincidentemente ou não, né? Essa informação sobre esse tipo de arma ou esse acontecimento, na Bíblia fala que realmente foi utilizado de uma forma não natural sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e nas tabuletas dos sumérios falam como foi que elas foram destruídas. Entende-se pelas pesquisas feitas que seria uma arma nuclear. Então, ainda há muitas informações que nós vamos descobrir ao longo de nossa jornada, principalmente com relação às religiões. Várias religiões ao redor do planeta Terra falam sobre deuses e formas desses deuses, bem como seus tipos de transportes. Então, é mais um conhecimento que nós podemos ter para um outro programa, onde poderemos abordar em uma próxima oportunidade. Meu nome é José Vanderlei, sou da cidade do Recife, capital pernambucana do Frio. Agradeço a todos mais uma vez, desejando a todos uma excelente semana. Até a próxima. Obrigado. Considerações finais do programa Ufologia Brasil. Nesta 9ª edição do nosso programa, destacamos a Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu no ano de 1986. E pela sua grandiosidade, onde vários meios de comunicação do Brasil colocaram matéria de primeira capa. O mais incrível foi que o Fantástico da Rede Globo apresentou. Foram destacadas várias autoridades civis e militares que deram depoimento com direito à perseguição pelos caças da FAB, e ainda houve a visualização dos objetos, até porque era uma noite de excelente visibilidade, e todos esses fatos são comprovados pelos radares. Senhoras e senhores, o que não falta na Noite Oficial dos OVNIs são testemunhas e comprovação da aeronáutica e por todos os meios de comunicação daquela época. O que podemos esperar? Uma nova onda de OVNIs no Brasil? Ou a descoberta de um planeta com vida? Ou ainda um contato definitivo para toda a humanidade, para ter certeza de que nós ufólogos já dizíamos: o universo é vasto e pode sim haver vida inteligente fora do nosso planeta, inclusive fora da nossa galáxia. Desejo a todos muita paz, saúde e felicidade, e que todos fiquem com Deus, do Criador do Universo. Eu sou o Cláudio Mendes, do programa Ufologia Brasil, na web rádio Jampa Mil Graus.
Até a próxima.